E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Gustavo Rego, esse é o Cineolho. Hoje nós vamos fazer aqui um podcast. Eu participei do podcast É Isso Aí, do Vitão, tá aqui embaixo, aqui comigo, ele já vai se apresentar, em que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu falei um pouco de cinema nesse podcast, mas a gente falou mais da Primeira Guerra Mundial em geral, causas, consequências, etc. Tecnologia militar da época. E depois eu quero fazer também um episódio do Cineolho que eu vou falar da Primeira Guerra Mundial, mais focado no cinema. Mas, por enquanto, acompanhe aqui esse meu corte alternativo do podcast. E se você quiser ver a versão do Vitão, que ele fez, vai estar aqui embaixo na descrição o link pro É Isso Aí. Lá você também pode conhecer os outros episódios do É Isso Aí, alguns dos quais eu também participei. Agora eu vou pedir para vocês dois, meninos, se apresentarem, por favor. Muito bem, queridos seguidores do Cineolho, primeiramente é um prazer que vocês estejam aqui mais uma vez com a gente, mais um collab do Cineolho com o podcast É Isso Aí. Gustavo descreveu muito bem o que é o podcast É Isso Aí. Eu só gostaria de ressaltar que nós somos um podcast de verdade. A gente produz áudio, aquele podcast raiz lá, né, do passado. Não é um MesaCast, aqui é papo para você ouvir enquanto caminha na rua, enquanto lava uma louça. Então, por que não usar esse tempo aí de trabalho manual para também aprender uma coisa? E hoje foi sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. E aí, amigos e amigas do Cineolho, aqui é o Felipe Coelho. Eu tenho também um canal no YouTube, FC Flight Sim, é um canal voltado para aviação e simulação de voo. Hoje eu tô aqui junto com o Gustavo no Cineolho para a gente falar um pouco qual foi o papel da aviação, né, na Primeira Guerra Mundial e qual foi o papel da guerra para a aviação também, né? Então foi algo que desenvolveu a aviação e a aviação ajudou a guerra. Tá? Então, vamos para esse papo que vai ser bem legal. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é youtube.com/fcflightsim. Vamos lá, gente. Eu acho que para começar o papo aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que passar brevemente como é que era o cenário político ali da Europa nessa época, né? Então, cara, sabe que uma coisa interessante, que se você procurar no Google agora causa da Primeira Guerra Mundial, você vai encontrar uma resposta relativamente simples. Mas, por incrível que pareça, essa resposta não é simples. Existem literalmente milhares de livros investigando o porquê teve início a Primeira Guerra Mundial. Por incrível que pareça, isso não é tão simples assim. Se a gente estivesse falando da história da Segunda Guerra Mundial, como disse o Eric Hobsbawm, dá para você sintetizar em duas palavras qual é a causa da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler. Já no caso da primeira é diferente. Por quê? No caso da Segunda Guerra Mundial, por que a gente pode falar que foi o Hitler? Porque desde que ele ascendeu na carreira dele, ele falava que ele queria invadir as outras potências, ele queria fazer uma guerra. No caso da Primeira Guerra Mundial, todo mundo dizia o contrário. Todo mundo dizia que não queria dar início a uma guerra. E provavelmente eles estavam falando a verdade quando diziam que eles não queriam uma guerra. Porque, de fato, a guerra não era interessante para ninguém. Tanto é que ninguém se deu bem com a guerra, exceto os Estados Unidos, que justamente estava fora da guerra e não estava fora no início da guerra, estava fora da Europa. Foram contra a guerra a todo momento e só entraram na guerra porque foram atacados, né? Então, nem provocados, foram literalmente atacados. Então, praticamente tiveram que entrar na guerra, né? Então, como que acontece uma coisa dessa? Sabe que o período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial, que vai dos anos 90 do século XIX até 1914, é conhecido como, por alguns contemporâneos, e hoje em dia alguns ainda conhecem, como Belle Époque, né? A Bela Época. É a época de auge de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, de ascensão das artes modernas. E é uma das épocas mais otimistas da história da Europa. Como é que pode esse momento histórico ter dado origem a maior catástrofe, né? Porque se a gente pegar esses 30 anos, que vão de 1914 até 1945, né, pegar esses eventos todos que estão todos relacionados, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise de 29 e a Segunda Guerra e o nazifascismo, né, nesses 30 anos, o mundo viveu a pior catástrofe que a gente possa imaginar. É difícil falar desse período histórico dando a dimensão real dele, né? A gente está falando de alguns anos, de 3 décadas,
que mataram mais do que vários séculos juntos de guerras na Europa, né? Então, nada se compara ao assassinato que foi... o Hobsbawm fala que com a Primeira Guerra Mundial, a gente para de falar nas cifras de dezenas de milhares de mortos para começar a falar dos milhões. Os milhões de mortos começam a entrar nas narrativas historiográficas a partir da Primeira Guerra Mundial. Como é que pode isso ter acontecido? E como você falou, não é que o arquiduque Francisco Ferdinando tinha a sua importância ali para a Áustria, mas o mais louco é que esse assassinato foi a iniciativa de um grupo terrorista, quer dizer, foi uma irresponsabilidade, não foi algo de caso pensado, não existe nenhuma fonte que mostre que isso foi algo de caso pensado por parte da Sérvia ou por parte do czar russo, mas no entanto, deu origem a isso. Por que será? Mas na sua percepção, então, o que foi de fato o grande motivador para que essas grandes potências entrassem em conflito? Tem muito aquela questão do inimigo do meu amigo é meu inimigo também, né? Muitas das alianças se formaram assim, mas algo deu início ao combate efetivo, né? O assassinato do Francisco Ferdinando foi a maior cagada da história, quer dizer, uma coisa realmente surpreendente. Se tivesse acontecido em qualquer outro momento histórico, certamente não teria tido tanta importância assim. Mas se não fosse o assassinato dele, alguma coisa seria, algum momento ia dar merda. Por quê? Aí eu quero começar a responder. Como você falou, a época de enorme crescimento do capitalismo e de relativa estabilidade na Europa. A Europa passou durante todo o século XVII, XVIII e quase todo o XIX em guerra. Mas a última guerra que a Europa tinha vivido tinha sido em 1877, salvo engano, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Desde então, as potências europeias se encontravam num relativo equilíbrio. E todas se desenvolveram enormemente, do ponto de vista econômico. E para dar cabo desse desenvolvimento econômico, na verdade, a Europa viveu uma crise econômica nos anos 70 do século XIX, por um excesso de crescimento econômico. O capitalismo tem dessas contradições. Você tem um excesso de desenvolvimento econômico, quer dizer, você tem mercadorias demais, tecnologia demais, capital demais e não tem onde investir. E aí que eles passaram a dominar a Europa e a Ásia, tanto para explorar a matéria-prima, quanto para obrigar esses países a comprar produtos industrializados, quanto para exportar capitais, né? Ou seja, investir em rodovia ainda não, né? Ferrovia, telégrafo, eletricidade, esse tipo de coisa, esse tipo de serviço nessas regiões. Isso, é claro que começa a acirrar as disputas imperialistas. Quer dizer, porque se num primeiro momento a Europa ficou pequena demais, chega um momento que o mundo está pequeno demais para comportar todos esses interesses. Então esse é um fator. Outro fator é uma situação que inclusive parece um pouco com o que a gente tem hoje, que é o de declínio de uma grande potência e o equilíbrio de poder entre potências. Então, toda vez que o Reino Unido era uma potência muito hegemônica até a metade do século XIX, quer dizer, eles começaram primeiro a Revolução Industrial, já antes disso eles dominavam totalmente o comércio marítimo, então o maior império da história da humanidade foi o Reino Unido, então assim, o Reino Unido era uma potência incontestável no início do capitalismo, mas conforme os outros países europeus também vão se industrializando, vai haver um equilíbrio de poder maior e, com isso, maior dificuldade de se ter uma hegemonia sobretudo nos mares. E isso é um ponto de conflito. E aí entra o papel particular da Alemanha, né? A Alemanha é o grande perigo aqui. A Alemanha é a grande potência ascendente. A Alemanha não existia até meados do século XIX, né? Existiam vários principados na região onde hoje compõe a Alemanha. Então, em 1866, a Alemanha se unifica e se unifica já com uma vocação para ser uma grande potência mundial. Por quê? Está localizado no meio da Europa, tem uma população enorme e uma força militar enorme também, que eles comprovam na Guerra Franco-Prussiana. Né? Eles passam a ter uma organização exemplar, né? O exemplo de burocracia do mundo é o Estado alemão, uma racionalidade, uma organização tremenda, e eles conseguem fazer uma revolução industrial a jato. Então, nos anos 90, do século XIX, a Alemanha, que não existia 3 décadas antes, 4 décadas antes,
agora é mais desenvolvida tecnologicamente, industrialmente, do que o Reino Unido. Só que a Alemanha não tem posses coloniais. Por quê? Porque no início do período do neocolonialismo, lá por volta dos anos 70, a Alemanha ainda não era tudo isso. Então, na partilha da África, por exemplo, a Alemanha ficou meio de fora, né? Não ficou totalmente, mas ficou, não teve o mesmo peso que as demais potências. É engraçado, né? Porque a gente vê hoje, até né, na Idade Moderna, ainda todas as colônias que foram colônias inglesas, né? Bom, eu moro numa, Canadá, colônia inglesa, Austrália, tem até hoje a bandeirinha britânica, né? No símbolo da Austrália lá. Ou não tem mais, ou saiu? Acho que tem, não tem? Tem. Até hoje, Nova Zelândia, Índia foi colônia britânica também, né? Então, boa, eles estavam espalhadaços, né? Com muito poder territorial também, né? E sim, mas é importante só diferenciar uma coisa. Uma coisa é o colonialismo dos séculos 16, 17 até 18, e outra coisa é o neocolonialismo do final do século 19 em diante. Por que é importante diferenciar? Porque esses países que você citou, exceto a Índia, são países que a Inglaterra dominou já desde o século 17. É um tipo de colonização diferente. É aquele tipo de colonização mais extrativista, mais do mercantilismo, que a ideia é simplesmente retirar coisas da metrópole e acabou. Quer dizer, o neocolonialismo, que acontece no final do século XIX, já é um pouco diferente, porque você vai pegar territórios que ainda não tinham sido colonizados. Então, isso é muito interessante falar da África nesse caso, porque a gente tende a associar a África a subdesenvolvimento, a fome, miséria, doença. Tudo isso aí é produto do neocolonialismo. A África, vários reinos africanos e cidades-estado africanas viviam numa condição de vida relativamente boa até o século XIX. Né? Existem várias fontes, relatos de pessoas que visitavam a África e davam relatos elogiosos sobre a riqueza da África. E isso até meados do século XIX. Por mais que ela já tivesse sido muito desmontada em função do comércio de escravos, a África não era esse sinônimo de pobreza que a gente conhece hoje. Isso é consequência do neocolonialismo realmente. Tá? Então, só para diferenciar, porque a Inglaterra fez parte dos dois. A colonização da África, por exemplo, foi muito rápida. Em questão de poucos anos, meia dúzia de potências europeias dividiram o continente inteiro. Isso não existe paralelo na história. Como eles conseguiram isso? Tem uma frase de um general alemão que ele dizia: haja o que houver, nós temos a Maxim. Maxim foi a primeira metralhadora inventada na história. Muita gente acha que os portugueses conquistaram o Brasil, por exemplo, em cima dos índios por uma superioridade militar. A superioridade militar no século XVII da Europa em relação aos indígenas não era tão grande assim. Não foi assim que eles dominaram o continente americano. Como eles dominaram? Assunto para outro podcast. Mas no caso do neocolonialismo, foi. Séculos de sabedoria dos guerreiros Zulu foi por água abaixo quando os caras chegam com metralhadora. Né? Com perdão de fazer um meme. Com perdão de fazer um meme de um assunto sério, é aquele meme, né? Desvia dessa, lutador. Quer dizer, com metralhadora, fuzil, granada, velho, não tem conversa, entendeu? Então, a indústria bélica se provou não só necessária para o neocolonialismo, mas um negócio muito pujante. E não é que a indústria bélica quisesse a guerra, necessariamente. Para eles, a maneira como estava era melhor. Os estados só comprando, reservando e ficando assim, sabe? Tipo, sem usar arma. Mais ou menos como foi na Guerra Fria, por exemplo. Mas é óbvio que se você tem um inimigo que está se armando, isso gera um receio e você pensa, bom, eu vou me armar também. Claro, então, claro. Esse receio gerado pela corrida armamentista é também algo que colaborou para esse barril de pólvora. E aí, como você estava falando, é a coisa do jogo de alianças. A grande frase que resume a coisa é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, a Alemanha faz divisa com a França. A França já tinha perdido o território da Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana, um território rico em minérios que são importantes para essa fase da industrialização. Então, a França quer retomar a Alsácia e Lorena e tem medo de perder ainda mais para a Alemanha.
O Reino Unido tem medo de perder o controle sobre o Mar do Norte e a saída para o Atlântico. E a Alemanha, obviamente, quer continuar como potência capitalista. Uhum. Era possível, e aí, então eles se aliam. E isso é importante, porque a Inglaterra e a França foram rivais durante séculos. Né? Históricos, praticamente, né? Até esse momento. Séculos, sim, durante o século XVII e XVIII, praticamente inteiro, essas duas potências estavam em guerra. Inclusive guerras que aconteceram aqui em terra canadense. Foi o que o Reino Unido prevaleceu, mas existem as províncias do oeste, desculpa, as províncias do leste, que falam ou majoritariamente francês ou uma mistureba de francês e inglês ali em Quebec, que foi exatamente a última região onde a França estava estabelecida ali antes de ser completamente dominada. As disputas não eram nem só a Europa, né? Eram com quem eles estavam colonizando também. Era realmente, a parada era louquíssima, cara. E assim como a independência dos Estados Unidos, tem como uma das principais causas também o conflito entre França e Reino Unido. Mas assim, mesmo assim, por conta da Alemanha, que é um inimigo maior, as duas potências se aliam. E se alia a esse bloco também a Rússia czarista, também por conta da disputa do leste europeu. Então aí uma disputa a leste. O Império Austro-Húngaro e a Turquia se aliam à Alemanha porque aí tem outra frase que eu acho que resume bem e a Itália também, embora a Itália depois tenha virado a casaca, porque aí acho que tem outra frase que também resume bem a Primeira Guerra, que é: se você não pode derrotá-los, junte-se a eles. Uhum. Isso explica. Então, se você tem tanto no caso do Império Austro-Húngaro quanto do Império Turco, são potências decadentes, são impérios decadentes. Na verdade, são impérios porque são históricos. Na verdade, eles não são impérios exatamente capitalistas, saca? Tipo, eles são de outro tipo. Quando a gente está falando do neocolonialismo, não é o caso exatamente da Turquia e da Rússia. Eles não têm vários territórios. A Rússia tentou, mas a Rússia perdeu várias guerras, né? Perdeu para o Japão e tal. Uhum. Então, a Rússia tá comprimida também. A leste com o Japão, porque o Japão também já está se desenvolvendo como potência, e a oeste com a Alemanha. Então, a Rússia tenta ter esse respiro. Uma coisa fundamental, uma tática fundamental da Rússia foi a seguinte: foi defender o pan-eslavismo. Quer dizer, a ideia de que... Aliás, uma coisa que está em voga até hoje. Essa é uma das grandes porcarias que restaram da Primeira Guerra Mundial, é esse nacionalismo eslavo aí. Tipo, não, nós somos todos russos, né? Somos todos eslavos, devemos nos solidarizar entre nós e expulsar aqueles que são nossos inimigos, que querem impedir a nossa liberdade, né? Então, eles incentivaram vários nacionalismos no leste europeu, especialmente na região dos Balcãs, né? Sempre com essa ideia: nós somos uma etnia diferente, uma religião diferente, somos uma nacionalidade diferente e nós temos que ter a nossa autonomia. É essa ideologia que motivou os terroristas que mataram Francisco Ferdinando. E essa ideologia, inclusive, que continuou motivando guerras civis depois com o final da União Soviética. Até hoje, os Balcãs são um barril de pólvora na Europa. E é um produto direto da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o cenário. E aí, então, um terrorista vai lá e mata o Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro precisa reagir, porque, afinal de contas, montou alguém da família aí, da nobreza, e declara guerra à Sérvia. A Rússia, por sua vez, apoia a Sérvia. E aí a gente tem uma reação em cadeia que leva à Primeira Guerra Mundial, em que todo mundo disse que não queria entrar, mas, no fim, todos entraram. Então aí a gente acaba com os times, né? A união entre Reino Unido, França e Rússia, na famosa Tríplice Entente, que todos nós estudamos. Ou Entente Cordiale. E a Tríplice Aliança, né? Pra gente que vê as forças aliadas da Segunda Guerra Mundial como o lado dos Estados Unidos, Reino Unido e etc. Aqui, quando a gente fala em Tríplice Aliança, a gente tá falando do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e da Itália. Que Itália é daquele jeito nas guerras, né? Se prova isso. E a Itália tinha se desentendido ali com a Turquia, né? Que foi a guerra que foi precedente à Primeira Guerra Mundial, a guerra ítalo-turca, certo? Ítalo-turca.
E, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o porquê que essa guerra foi também importante para o desenvolvimento da aviação na guerra. Tá? E quando, então, a gente fala quando a gente fala de Turquia, a gente está falando na época chamado do Império Otomano? Turco-Otomano. Império Turco-Otomano, que é uma outra galera, né? Então, que tá no bloco C, né? Então, temos aí a Tríplice Aliança com o Império Alemão, Austro-Húngaro e Itália, e a turma do Império Otomano ali, que, como o Gustavo comentou, um império extremamente velho e decadente, né? Buscando vendo onde se encaixava, né? E no meio de todo esse fuzuê aí. Já tinha tido a guerra recente contra a Itália, né? Então a coisa não tava bonita pro lado deles, né? Não, e recente mesmo, assim, a guerra foi em 1911, 12. Então tinha sido, 2 anos antes. Acho que talvez tenha sido a última grande guerra importante antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Fala aí da aviação, porque eu fiquei curioso, eu não sei dessa história. Tá, então, vamos dar um panorama aí. Vamos dar um panorama primeiro sobre a aviação desse momento, porque se você for ver, foram coisas que aconteceram quase que contemporâneas, né, cara? Se você vê que os irmãos Wright lá, eles voaram a primeira vez com motor em 1903, e a gente tá falando de uma Primeira Guerra Mundial que começou em 1914, uma década só de diferença entre esses dois eventos, né? E a Guerra da Itália, na verdade, começou em 1911, então a aviação era totalmente nova ali, estava começando, né? A aviação que a gente conhece hoje, que foi um marco ali para a aviação, né? Porque se você for ver, já existia aeronaves, ou airships que eles chamavam, antes disso, né? Então, e a gente vai também falar da evolução do armamentos, né? Mas aquele momento de evolução muito aguda no nível das paradas, né? Virou tudo, outra coisa. Outra coisa, porque você pega outras guerras que aconteceram ali no século passado, que é, por exemplo, a guerra civil americana. Você está falando de pólvora, espingarda e aqueles, sabe aqueles canhõezinhos que tinha rodinha que o cara carregava, exato. Exatamente. Então é muito diferente das trincheiras, do armamento pesado, balístico, entendeu? Ferro mesmo, que começou mais aí no início do século XX. Então é outro tipo de guerra. Marino. Exato. Exatamente, tanque de guerra. Foi um desenvolvimento de artilharia, outro nível, assim. Outro nível. Mas voltando à aviação, se você considerar que os balões, né, o desenvolvimento dos balões, dos dirigíveis, dos zeppelins, era considerado aviação também, eles já existiam aí no final do século XIX, né? E eles eram meio que usados para guerra, mas como transporte, né? Às vezes transporte, às vezes como observação, né? Porque você tinha, com um balão, você conseguia chegar a altitudes e observar as linhas inimigas. E não tinha armamento para derrubar, né? Porque não tinha. Lá em cima, você vai fazer o quê? Você vai olhar. Você não tem, exatamente. Não, inclusive as primeiras aeronaves que foram derrubadas era o pessoal de terra, cara. Em terra com espingarda derrubando. Mas antes de chegar nisso aí, tinham até pipas. Eles desenvolviam pipas humanas. Assim, o cara montava na pipa, ele subia até uma certa altitude para ele conseguir olhar o que estava acontecendo. Então era bem assim, rudimentar mesmo o uso de qualquer aparato aéreo antes aí da Primeira Guerra Mundial. E aí, então, em 1903, 10 anos antes só do estopim da guerra, foi criado o avião, movimentado a próprio motor, acho que já era movido a combustão. Mas, cara, madeira leve, tecido, essas coisas, né? Então, estava iniciando ali. E em 1911, né, nessa guerra ítalo-turca, os aviões começando a ser usados ainda como para reconhecimento, porque até eles eram muito leves, não tinha nem pensável você colocar uma arma no claro, avião. E só que foram os italianos que começaram, e se a gente levar umas bombas a bordo do avião e começar a jogar, além de você usar ele para reconhecimento, começar a tentar usar ele como arma mesmo. Só que não tinha como montar, né, direito o armamento no avião, porque você tinha todo um problema de aerodinâmica. Só que eles foram os primeiros a começar a tentar a fazer essas coisas aí.
E foi nessa guerra ítalo-turca. Então você vê, e quando você diz jogar, nem 10 anos ainda. E você diz jogar, é realmente pegar a bomba com a mão e jogar. Isso. E isso se refletiu na Primeira Guerra, porque o início, ele também era usado muito como reconhecimento de território, avanço de tropas, né? Exatamente. Então mesmo a Itália tendo meio que sendo pioneira nisso, mesmo assim, quando começou a Primeira Guerra Mundial, você pega as frotas aí da França e da Inglaterra e até mesmo da Alemanha, eles ainda usavam como reconhecimento. E começaram a acoplar câmeras, né? Câmeras com lentes especializadas para tirar foto. E aí a gente começa já a perceber que a gente está entrando num cenário tecnológico diferente do que a gente tinha tido até poucas décadas atrás. Gustavo, me corrija se eu estiver errado, mas a entrada da trincheira, ela acontece exatamente pelo crescimento da efetividade das armas. Então, quando antes você poderia ter 2 exércitos, um correndo em direção ao outro e ver o que acontece, Coração Valente, essas paradas, sabe? Você começa a ter um exército que você tá avançando e quem tá na defensiva com as metralhadoras, Gatling Guns lá, né? Você é dizimado por uma tropa que é 5% do material humano que você tem. Então, você começa a ficar numa guerra estratégica, né? Eles começam a mudar os uniformes. Então, aquele uniforme azul e vermelho que a França usava nas guerras, começa a virar os uniformes militares que a gente conhece hoje. Porque agora você precisa se esconder. Né, cara? Porque antes, o cara te via correndo e ele apontava, olha, ele tá ali, e é isso. Agora, o cara te vê correndo e ele te mata com uma bala, porque os rifles têm toda essa precisão. Então, essa evolução armamentista e tecnológica causou essa guerra de trincheiras na Primeira Grande Guerra Mundial, que, mano, é absolutamente tenebrosa, né? Para os soldados também, né? Eu diria que é a guerra do capitalismo industrial em todos os sentidos, porque até então as guerras napoleônicas, por mais que já tivesse iniciado a industrialização na Europa, ela estava ainda muito iniciante, né? Principalmente por causa da França, né? A França praticamente nem tinha ainda indústria direito. Tinha mais era na Inglaterra mesmo. É a guerra do capitalismo, propriamente dito. E aí em todos os sentidos. Pela motivação, como eu falei, essa característica de ninguém querer, mas a coisa acontecer mesmo assim, isso é típico do capitalismo. Né? O capitalismo é essa era da impessoalidade, do que o Marx chamava de fetichismo, né? Como se a gente estivesse sendo dominado por um ente superpoderoso que está acima de nós. Sabe o Aprendiz de Feiticeiro, que a gente conhece pelo Mickey, mas é um conto que vem desde antes? O cara que cria forças que ele não controla mais. Isso é o capitalismo. O capitalismo é o único sistema que tem crise porque produziu demais. Né? Você tem gente passando fome e gente botando fogo em saca de arroz porque está sobrando arroz enquanto tem gente morrendo de fome. Quer dizer, esse tipo de contradição, né, de algo que ninguém quer, mas acontece. Quer dizer, por causa de uma força que está acima de qualquer indivíduo, que é a força do lucro, a força da competição, a força da concorrência. É isso que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. Tanto é que, para ser justo, a gente pode dizer o seguinte, a Primeira Guerra Mundial foi uma surpresa para todo mundo, para quase todo mundo, exceto por aqueles que nunca são escutados, que são os comunistas. Porque o Lenin e a Rosa Luxemburgo já diziam que o imperialismo levaria a uma guerra mundial. Então, por quê? Porque essa é a tese do marxismo, entendeu? De que o capitalismo, a concorrência capitalista, ela leva a catástrofes, uma delas é essa. Então, é uma guerra capitalista nesse sentido, e também no sentido de ser a primeira guerra de mobilização de massas. Foi interessante vocês terem falado das guerras napoleônicas. O Hobsbawm, ele fala assim, alguém que tenha vivido na Europa durante as guerras napoleônicas pode ter vivido sem perceber o que estava acontecendo. Alguém que escreveu um romance no interior da França, no meio da guerra, o cara pode ter no romance dele ignorado a existência da guerra. Agora, na Primeira Guerra Mundial, todo mundo que estava da Rússia até o Reino Unido se deu conta de que estava vivendo uma guerra. Isso incluso outras partes fora da Europa. O Oriente Médio, Japão, todas essas partes as pessoas sabiam que estavam no meio de uma guerra. Né? Qualquer pessoa. Porque foi uma guerra de mobilização de massa. Né? Ou você é homem e está no front, ou você é mulher e criança e está na fábrica. Fazendo o quê? Produzindo armamento. Né? É a primeira guerra que tem... Claro, ela é horrorosa por causa da dimensão, justamente porque
o capitalismo é um sistema muito poderoso, capaz de produzir mercadorias em larga escala, né? Capaz desse desenvolvimento tecnológico absurdo, né? Isso é o bom e o ruim do capitalismo, né? O capitalismo é um sistema que, pela lógica da concorrência, ele leva a um desenvolvimento tecnológico e a um controle sobre forças produtivas, um potencial de produtividade sem igual. Isso, claro, trouxe para a gente, nessa mesma época que a gente está falando, final do século XIX, início do XX, trouxe antibiótico, trouxe vacina, trouxe tudo isso. Só que também trouxe metralhadora, também trouxe agora essas guerras que não é pouquinho que mata. Então é uma coisa realmente de mobilização de massas, inclusive do ponto de vista de comunicação. Porque é uma guerra que realmente demanda muito participação ativa do povo. Diferente de outras guerras. São guerras em que ela é filmada, né? Isso é mais na Segunda Guerra do que na Primeira, mas na Primeira já tem capacidade de você registrar em vídeos e fotos o que está acontecendo. Tem capacidade de imprimir posters, você tem capacidade de fazer radiotransmissões. E, por exemplo, tem uma coisa que aí ficou, inclusive, bem icônico na história da Primeira Guerra Mundial, que são aqueles cartazes do Eu Quero Você, I Want You, né? Exato. Teve primeiro no Reino Unido, o mais famoso é o Tio Sam dos Estados Unidos, mas todo o país praticamente fez isso. Isso dá bem a cara da coisa de você chamar a população comum, entendeu? Para participar da guerra. Você vê registros históricos da Primeira Grande Guerra Mundial, eles são muito impressionantes, né? Porque é uma foto em alta qualidade. Não o que a gente chama de hoje, né, HD, essas coisas. Mas, cara, você vê exatamente que tá tudo lá, em branco e preto. Tem colorizações também, né, de que muita gente que trabalha com isso. Impressionante. Só desculpa te interromper, mas só a recomendação de um documentário, tem do Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis. Ele fez um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, em que ele fez esse trabalho de colorizar e remasterizar os arquivos originais aí da Primeira Guerra. Acho que o nome é They Will Not Grow, eles não vão envelhecer. Eles não vão envelhecer. E você vê aquelas fotos dos campos, né, de batalhas de trincheiras, porque a densidade de mortos por quilômetro quadrado era muito alta na época das guerras de trincheiras. Então você via realmente corpos empilhados entre as trincheiras, emaranhado aos arame farpados e toda aquela lama. Isso são fotos, né, que eles tiraram ali, provavelmente para fazer um report, né, para os seus superiores de como estava a situação, e hoje viraram registros históricos. Cara, é muito impressionante você ver a parada e os relatos, né, diários das pessoas que estavam ali vivendo nas trincheiras, porque tem essa característica de praticamente uma guerra de resiliência, né? É quem desiste primeiro. É um estilo tão brutal de guerra com o ser humano que está ali no front, né? Só para situar um pouco, desculpa, Felipe, mas só porque a gente não explicou o que é trincheira e nem todo mundo sabe. Exato, claro. Trincheira é tipo um buraco que você cava no chão de cerca de 2 metros de profundidade, e era um buraco de uma larga extensão, um buraco em linha reta, onde os soldados ficavam escondidos ali, tentando acertar um ao outro. E aí, antes da trincheira, eles colocavam vários sacos de areia e arame farpado. Então você ficava atrás do saco de areia, atrás do arame farpado, dentro do buraco, escondido, e aí você tentava colocar a cabecinha um pouco para fora para atirar. Se o outro cara aparecer com a cabecinha um pouco para fora, também se atira nele. Então, quer dizer, é o que o Vitão tá falando, é uma coisa extremamente exaustiva. Os caras passavam semanas, meses ali, esperando uma brecha para atacar. Outra coisa que eles faziam também era, tipo, tacava um monte de bomba no inimigo, errava a maioria, mas tacava um monte, fazia... E aí, para dar uma amaciada, e aí depois de atacar várias vezes, subia pro terreno, saía do buraco, ia pro terreno normal e saía correndo até acertar o outro. Só que é isso, você saía correndo num descampado, de cara aberta, enquanto o inimigo tá escondido. Então uma galera ia caindo no meio do caminho. E tipo, foda-se, é isso, bem uma lógica assim de ser humano descartável mesmo, de impessoalidade, de você matar, tipo, milhões assim a rodo, né? E a engenharia das trincheiras era muito interessante, né? Porque você tem a trincheira do front e
túneis que conectam com outras trincheiras atrás, onde tem suprimentos, onde tem os equipamentos de telecomunicação, os militares de maior hierarquia, os capitães estão mais para trás, né? Então tem toda essa dinâmica ali. Então eram seres humanos vivendo com ratos durante meses, né? Porque a situação humana era terrível e o clima na Europa não ajuda, né? Porque tem os ciclos das estações e fica frio, em outras épocas fica muito calor. Então é uma coisa tenebrosa. Outra coisa outra barbaridade que a Primeira Guerra Mundial inaugura é o ataque consciente à população civil. Assim, porque na verdade isso é mais na segunda do que na primeira, mas na primeira que começa isso. Você ter como tática você atacar a população civil e não o militar. Você ter essa confusão entre civil e militar. Você ter a diluição do militarismo entre toda a população. Toda a população ser meio que militarizada, tanto como vítima como participante, né? Um outro exemplo, uma fonte que eu gosto também dessa época é um cartaz do governo britânico dizendo assim: economize trigo, ajude a frota, coma menos pão. Quer dizer, por que isso? Como eu falei, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra econômica, é uma guerra de potências capitalistas, então é uma guerra por produção. Quem produz melhor, distribui melhor, quem tem a melhor produção e logística, né? E falta comida, a questão da comida é um caso sério, a gente está falando da vida horrorosa nas trincheiras, um dos problemas graves era a alimentação, os caras passavam fome, porque era difícil trazer suprimentos para dentro dessa trincheira. Dormia mal, enfim. Imagina, um governo falando para as pessoas comerem menos pão, que é base na alimentação europeia, né, para que não falte comida na frota naval. Uhum. Né? Mas ainda sobre a trincheira, é importante lembrar que a frente ocidental foi onde foi a pior nesse sentido, né? Porque realmente é uma coisa que a guerra de trincheira ela é muito estacionária, assim, você não consegue avançar direito. Por isso que na Segunda Guerra Mundial a trincheira já não tem mais a mesma importância, porque como você tem muito avião tal, a guerra ela tá mais dispersa em vários lugares, né? Tipo, na primeira não, na primeira você ainda depende muito da infantaria. E você não tem tanto tanque de guerra, né? Uhum. Já existe tanque de guerra, mas ele não é tão abundante. Então, ou seja, como o transporte ele é mais precário, você ainda depende muito do cara da infantaria a pé mesmo. E aí como que você vai avançar? Por meio de uma trincheira. Só que, olha, a gente explicou como que é a trincheira. É um mecanismo de segurança fudido. Como é que você rompe isso? Uhum. Então os caras passavam semanas, às vezes, para lutar por 500 metros de avanço. Então eles passaram praticamente os 4 anos Porque a guerra começa com um avanço enorme da Alemanha. Já que chega um momento que eles estacionam ali e ficam ali uns 4 anos, na mesma trincheira. Uhum. Né? Eu quero ler uma fonte de um cara numa trincheira, um relato, como que era a vida lá. Um soldado diz assim: o campo de batalha é terrível. Há um cheiro azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabos em crescimento. As pernas de um soldado inglês, ainda envolto em polainas, irrompem de uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia o seu rifle sobre eles. Um pequeno veio de água corre através da trincheira, e todo mundo usa a água para beber e se lavar, e é a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langenmark, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. As bombas alemãs caindo sobre o cemitério provocavam uma horrível ressurreição. Num determinado momento, eu vi 22 cavalos mortos, ainda com arreios. Gados e porcos jaziam em cima, meio apodrecidos. Avenidas rasgadas no solo, inúmeras crateras nas estradas e nos campos. Então essa é mais ou menos a vida na trincheira. E lama, como vocês falaram, acho que o Felipe falou, lama, muita lama, né? Aquele Nada de Novo no Front, o filme... Tem o original de 1930, que eu gosto muito, pra mim é o melhor filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas esse mais recente, de 2022, eu acho um filme de guerra genérico, assim. Eu não gostei muito.
Mas tem uma coisa que é interessante dele, do ponto de vista histórico, é que ele mostra bem isso. Tipo, a lama é um bagulho onipresente, assim. E imagino que é mesmo. Nos relatos, as pessoas falam muito disso, do incômodo da lama constantemente, porque chovia, nevava, e aí tanto a trincheira, né, não tá aterrada direito, né? Terra ali, viva, né? E também o campo de batalha, né? Porque caía as bombas, ficavam umas crateras gigantescas que formavam tipo uns lagos, assim. Então, a sujeira também devia ser um incômodo gigantesco, né? E no meio dessa lama, no meio de toda essa chuva, né, que acaba empoçando, não tem escoamentos nem nada, uma condição muito comum que aconteceu naquela época foi o que foi depois chamado de pé de trincheira, né, que são situações onde a pessoa está com o pé debaixo da água há tanto tempo dentro da bota que sabe quando você fica na água e você começa a ficar enrugado? Eleva isso à quinta potência, que a pele começa a se descolar da sua perna. Então, o cara vai tirar a bota e a meia e a pele sai junto. Mas, pois bem, temos aí né, todo esse cenário e assim... esse estilo de guerra, como toda guerra, quem sangra mais primeiro acaba desistindo, né? Mas tem alguns movimentos muito interessantes que acabam acontecendo, né, Gustavo? Na parte ali política, de alianças, impérios e se retirando da guerra porque ficou demais e a pressão interna era tal que não dava mais. Eu acho que seria muito legal a gente falar aí da Itália, como foi a participação da Itália nessa Primeira Grande Guerra, porque é uma participação bem específica, e depois na Rússia, como é que foi a decisão da Rússia de se retirar de realmente, né, de virar e falar, cara, não, comigo não morreu, não quero mais, eu tenho outros problemas para resolver. Tá, Vitão, acho que eu vou te decepcionar aqui. Eu não tenho muito o que falar da Itália, pra falar a real. Porque é uma coisa, eu não sei o que você queria falar ou queria que eu falasse da Itália. Não, porque o que é interessante da Itália é porque eles começam ali na união com o Império Austro-Húngaro, né? Mas eles tinham ali uma aliança, mas eles não queriam entrar em conflito, se eu não me engano, com a Inglaterra. Eu acho que era algo mais ou menos assim, né? E aí ele virou e falou, olha, cara, a gente apoia, mas a gente não quer ir pra cima. Mas, por outro lado, quando eles deixam de ser aliados, de fato, do Império Austro-Húngaro, porque o pau tá comendo... meio que não fazem nada, né? Ele tá ali, ele é um aliado inicial, mas meio que não tá. Meio que ele sai do rolê. Pouca participação, né? Então, é exatamente por isso, assim, eu não tenho muito a dizer, porque realmente a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial é vergonhosa, assim, porque a Itália, a verdade, é que às vezes, quando eu leio historiografia, assim, dessa época, dá a impressão de que a Itália era respeitada mais pela história, assim, porque eu não entendo muito por que dão tanta bola pra Itália, porque... De fato, a Itália era já muito menos desenvolvida tecnologicamente e militarmente do que as outras potências europeias. E na corrida imperialista, a Itália teve o seu território ali na África, mas assim, os territórios italianos na África era montanha e deserto. Assim, foi basicamente por uma questão de status. O imperialismo, a função principal do imperialismo é uma questão econômica, de fato, mas não é só econômica, tem também uma questão de política e status, e a prova disso é a participação da Itália. Porque para a Itália, o imperialismo teve mais custo do que benefício, assim. E o único lugar que eles tentaram, que seria teria mais valor, que eles tentaram colonizar, eles não conseguiram, que foi a Etiópia. Então, a Etiópia é a única, né, região da África que ficou sem ser dominada por uma potência imperialista, justamente porque eles deram a sorte de que na partilha da África ficou a Itália por conta deles, e então eles tiveram um péssimo colonizador, e aí então os etíopes se deram bem. E aí depois a Itália vira casaca durante a guerra, e o que meio que não dá certo, porque depois nos acordos finais, nos tratados finais, a Itália se beneficia muito pouco, tanto que depois, na Segunda Guerra Mundial, ela entra de novo ao lado da Alemanha, né? E de novo tem uma participação fraca. A Itália do maior estilo não consegue Juvenal, né, cara? Mas
a Itália tem uma relevância grande nos anos 20 e 30 por ter criado o fascismo, né? Tipo, o Hitler, inclusive, não escondia a inspiração que ele tinha italiana. Isso não é nenhuma coisa que a gente fala que ele teve. Ele dizia que o grande inspirador dele tinha sido Mussolini. Então, a Itália acaba ganhando uma importância ideológica muito grande na Segunda Guerra Mundial. Mas militar não tem muito, nem na primeira, nem na segunda e muito menos na primeira. O que importa realmente é a Rússia, assim, porque eu diria que a Primeira Guerra Mundial tem 3 consequências importantes. A primeira delas é o nazifascismo, que por sua vez levou à Segunda Guerra. A segunda delas é levar os Estados Unidos a ser a grande potência mundial. E a terceira, a Revolução Russa. Assim, porque como hoje a gente já não vive mais na era do comunismo, né? Não existe mais comunismo propriamente dito praticamente em lugar nenhum no mundo. Talvez hoje, no século XXI, a gente diminua a relevância disso. Mas não é, porque foi a revolução mais radical da história. O que eu quero dizer com isso? Mais radical no sentido de ter maior mobilização de massas, de ter uma mudança econômica e política mais profunda, de ter mais participação popular, entende? De ter... Porque pensa a revolução como uma tomada de poder, de quem está por baixo indo para cima. A Revolução Russa foi a mais radical nesse sentido, de ter gente mais miserável indo mais para cima. Entende o que eu quero dizer? A única comparação é a Revolução Francesa. Então, isso realmente foi algo inédito. Também foi a primeira vez que o comunismo deixou de ser simplesmente uma bandeira para ser realidade, né? E isso pautou toda a política dali em diante. Porque mesmo o nazifascismo é uma reação ao comunismo. Então, então não é só na Guerra Fria que a rivalidade com o comunismo passa a ser o termômetro da coisa. Todo o século XX dali em diante é polarizado entre comunismo versus anticomunismo, né? Se a gente for entender que o próprio nazifascismo é isso. Então, por isso que é bem relevante, apesar de não existir mais União Soviética. E por que é causa disso? Bom, a Revolução Russa tem várias causas. A Primeira Guerra Mundial não é a única, mas é uma essencial. Se não tivesse havido Primeira Guerra Mundial, certamente não haveria Revolução Russa. Por quê? Porque já havia mobilização de trabalhadores, né? O Partido Social Democrata Operário Russo já tinha uma frente radical muito forte, que era dos bolcheviques. Os bolcheviques eram uma máquina de propaganda gigantesca, com milhares de membros muito dedicados, pessoas que davam a sua vida por uma causa, né? Tinha uma máquina de propaganda formidável. Eles já tinham organização em conselhos de fábrica, em conselhos de bairro, enfim, tinham várias condições políticas. Mas nada disso teria dado certo se eles não tivessem tido o apoio da força militar. Porque até então, se não fosse pela Primeira Guerra Mundial, o czar podia muito bem chegar e amassar todo mundo. O Lenin estava exilado na Finlândia na época, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele nem estava na Rússia. O Lenin, o cara que fez diferença, um líder carismático, estrategista, etc., ele nem estava na Rússia. Como que foi possível tudo isso? Ora, porque essa condição de trincheira que a gente está falando aqui, isso aqui era pior ainda para o cara russo. Por quê? Porque a Alemanha tem superioridade militar, tecnológica. A Rússia é um país extremamente atrasado em comparação com os seus rivais. A Rússia não tem nada disso que a gente está falando. Os caras mal têm botina, naquele frio russo. Você imagina, no inverno russo, inverno do leste europeu, você lutando e a tua botina você amarra com uma corda porque ela tá toda rasgada, né? E aí como que o czar, né, o imperador da Rússia, tenta compensar isso? Com maioria numérica, né, maioria demográfica. Então ele manda mais gente pro fronte. Então, dos 17 milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial, eu esqueci o dado agora exato, mas a maioria é russo, soldado russo. Porque eles tentavam compensar a inferioridade tecnológica com a superioridade militar. Então, óbvio que isso foi revoltante. Uma fome na Rússia terrível. Isso é um dos fatores principais do estouro da Revolução Russa.
a Revolução Russa começa como uma revolução democrática para simplesmente tirar o czar do poder e dar origem a um sistema liberal democrático, acontece que o governo liberal democrático é vacilante na assinatura do Tratado de Paz, né? Ele vacila nessa questão de sair da guerra, e isso dá ainda mais força para os bolcheviques para, em outubro, eles tomarem o poder e iniciarem a Revolução Russa. E aí, até dezembro, eles terminam de fazer as negociações de paz. Acho que, se não me engano, dezembro de 1917, é assinado o Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia perde vários territórios no leste europeu, né? A Rússia sai muito prejudicada, mas é isso, é um país numa situação de miséria, pré-revolucionário. Os bolcheviques não tinham muito o que negociar, tiveram que assinar ali meio que sem muitas condições. E o mesmo acontece depois com a própria Alemanha. Né? A Alemanha, em 1918, em novembro de 1918, sofre um turbilhão revolucionário também, só que a Alemanha tem uma diferença em relação à Rússia. Duas diferenças. A primeira diferença é que o comunismo não é tão forte na Alemanha quanto era na Rússia. Na Rússia, a esquerda moderada, democrática, era bem mais forte do que a esquerda radical. Né? Lá, enquanto que na Rússia, os bolcheviques, que eram os radicais, eram muito mais fortes que os mencheviques, que eram os moderados. No caso da Alemanha, é o contrário. Então, isso já é um fator. Outro fator é que todo mundo já tinha visto o que tinha acontecido na Rússia, ninguém queria que acontecesse na Alemanha. Então, logo que acontece a Revolução, em novembro de 1918, praticamente imediatamente depois, a nova república, que é proclamada, que é a República de Weimar, já manda um representante para ir negociar com os franceses. Só que é isso, uma negociação de paz desesperada, e que, na verdade, não é bem uma negociação, na verdade é uma rendição. Eles se rendem e cumprem tudo que a França exige, a França e o Reino Unido exigem. E nesse movimento 17 e 18 é muito interessante, porque você pensa assim, mas a Alemanha estava ali num fronte, cara, em guerras de trincheiras extensas, cara, com invernos pesados, um clima terrível contra a Rússia, e a Rússia se retira da guerra. É bom para a Alemanha, né, que acaba tendo que se preocupar menos com o fronte leste deles e começar a se preocupar mais com o lado oeste e dividir recursos para lá para tentar recuperar fôlego, porque a Alemanha já estava em péssimo estado nesse momento, né? Porém, por outro lado, foi também o momento onde os Estados Unidos, parece até uma dança de cadeiras ali, entra na guerra, se juntando ao Reino Unido e França. Então, quer dizer, de novo, com gás. A guerra não está acontecendo no território deles. Eles também, como a gente comentou, né? Toda a parada do Tio Sam lá e etc. Levando, um monte de tropa pra Europa. Quando a casinha tá arrumada, então eles não estão sobre bombardeio. Eles não estão sob ataque, eles estão no outro continente, né? Então, ainda com a estrutura, é um dos grandes motivos também que os Estados Unidos termina em ótimo estado, né? Essa grande Primeira Guerra. Então, eles entraram no momento perfeito, porque eles estavam no Comigo Não Morreu o tempo todo, né? Tiveram duas coisas. Primeiro, os submarinos alemães no Atlântico, vindo ali pelo México, eu acho, né? Isso. Teve um ataque ali pelo Golfo do exato, México. Teve o ataque e também teve, parece que uma mensagem interceptada da Alemanha com o México tentando buscar uma aliança para uma invasão territorial nos Estados Unidos. Então nós temos aí duas coisas, os navios mercantis praticamente dos Estados Unidos ali em relação à Europa pelo Atlântico sendo afundado pelos U-boats, que ficaram famosos, né? Que era aquele submarino merreca, minúsculo, que é a trincheira debaixo d'água, aquela parada lá, né? Porque, cara, era tenebroso também, junto com uma possível tentativa de aliança com o México, que tava ali, cara, com todo aquele atrito das invasões do Novo México, né, daquela região sul dos Estados Unidos ali, que continuou sendo dos Estados Unidos. E aí, os americanos, né, os estadunidenses, eles entram na guerra cheios de fôlego quando tá todo mundo só o bagaço. Aí é complicado, né? E assim, é interessante, principalmente por causa do negócio dos navios, assim.
Isso é bem, do navio mercante é bem interessante, porque reforça aquilo que eu estou falando, como essa é uma guerra de um contexto capitalista. Por quê? Os Estados Unidos estavam arregaçando de ganhar dinheiro com a Primeira Guerra Mundial. Porque com a produção da Europa em queda, eles são a fábrica do mundo. Então, também assim, os Estados Unidos estava fora da guerra, não queria entrar na guerra, mais ou menos assim, porque quem estava mandando suprimentos para o Reino Unido era os Estados Unidos. Então, quem estava mandando comida, roupa, armamento, tudo era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam participando mais ou menos da guerra. Tipo, não literalmente, assim, entrando em campo de batalha, mas era, do ponto de vista econômico, a grande força da Tríplice Entente, né? E aí, realmente, assim, a Alemanha vai ficando isolada em todos os sentidos, né? E aí eles tentam imprimir um bloqueio continental. Eles pensam, a gente tem uma superioridade tecnológica, então eles têm mais submarinos e navios blindados. Então eles falam, vamos derrubar tudo quanto é navio que vier da América. E da América em geral, não só dos Estados Unidos, tá? Porque na América Latina também, né? Inclusive eles saíram derrubando tudo quanto é navio, inclusive navio brasileiro. O Brasil também entrou na Primeira Guerra Mundial pela mesma razão. Ainda que o Brasil, assim, o presidente da época tenha, cara, fugido o máximo, assim. Tipo, derrubaram, deixa derrubar, sabe? Era só um navio. Caraca, deixa lá, okay? que azar. Essa treta pra mim, né, cara? Nem tá fazendo muita diferença, poxa, deixa lá. Só que aí a burguesia paulista, principalmente, pressionou muito para entrar, porque, porra, estão derrubando nossos navios, né? Tipo, faça alguma coisa. E aí o Brasil entrou na guerra, mas, assim, participação quase nula na Primeira Guerra. Na Segunda, aí o Brasil já participou um pouco mais. Tem até uma cidade na Itália que tem uma homenagem aos soldados brasileiros, porque eles livraram uma cidade lá. Então, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, já tem uma participação um pouco mais digna. Mas na primeira realmente quase não teve. Mas só para entender que, assim, é uma necessidade realmente muito econômica que, de novo, é uma coisa que uma hora ia ter que rolar. E é um timing que, de fato, a Revolução Russa acabou não ajudando quase nada, assim, para a Alemanha, porque aconteceu literalmente no mesmo ano. Né? A Revolução Russa começa em fevereiro. Na verdade, é fevereiro pelo calendário deles. Da época. Que é diferente, né? É diferente, é um pouco depois, acho que é lá para abril. Então é mais ou menos na mesma época mesmo, mais ou menos no mesmo mês é quando os Estados Unidos entram na guerra. Então, realmente, eles não acabam levando vantagem nenhuma até o fim da guerra. E aí vem a propaganda do tio Sam, blá, 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 vamos para a guerra, né? E aí é praticamente já os momentos finais, né? Porque na verdade, tem até a análise de que tava tanto a Alemanha quanto a França, os dois na bita ali, para pedir uma rendição. As condições de ambos os países eram lamentáveis, não tinha mais como continuar, não tinha mais. E acabou que esses eventos que a gente acabou de comentar fizeram o balanço para a coisa cair mais pro lado. Acaba sendo algo do acaso, né? Virou e falou, nossa, aconteceu, e a França acaba, né, ganhando mais oxigênio aí, porque a Alemanha simplesmente não consegue mais. É curioso como fatores, não é só estratégia de guerra, não é só, né, superioridade tecnológica, que a Alemanha obviamente tinha, né, em vários fatores, não é isso que acaba definindo e finalizando a guerra. A gente viu de novo na Segunda Grande Guerra, mas são fatores fora do controle políticos que podem ser causados por uma revolução, sabe, uma guerra civil. É muito interessante como... inclusive geográficos, né? Geográficos. Tipo, o fato de existir um enorme oceano entre a Europa e os Estados Unidos é um puta do benefício para os Estados Unidos. Exato. Tipo, os Estados Unidos não teve guerra dentro do seu território. Nem na primeira e nem na segunda. Porque na segunda tá Pearl Harbor, tá uma ilha lá na Cara, Pariu, mas isso é mínimo. Isso é mínimo perto da destruição em massa que aconteceu na Europa ou no Japão, né? Então, cara, Pearl Harbor é um ataque a um pier militar, né? É outra coisa do que... Nenhum nova-iorquino teve que dormir no esgoto porque a cidade estava sendo bombardeada durante um mês, tá ligado? Exatamente. Que nem aconteceu em Londres, por exemplo. Exatamente. Tipo... E aí, acho que a gente, né, nesse momento, o Coelho, a gente tem falado aí da evolução tecnológica, né, inclusive da aviação, porque eu sei que tem um momento ainda na primeira, claro que a aviação na Segunda Grande Guerra era outro rolê, outra parada, mas na primeira, já para as partes finais, já tinham metralhadoras sendo equipadas em aviões, os aviões já não eram mais de tanto de
de bater em papel, né? Como é que foi esse desenvolvimento na parte da aeronáutica aí já pros finais da guerra? Tá, então, tentando resumir bastante aí, se você for ver a guerra teve uns 4 anos de duração, de 14 a 18 ali. Nesses 4 anos, o que a aviação desenvolveu, cara, tipo, com certeza a guerra acelerou o desenvolvimento. São coisas que já iam acontecer, obviamente, né? Coisas que seriam impensáveis hoje você ter um avião sem, que na época não tinha, mas acelerou na época, né? Então, vamos começar falando da arma. Vocês falaram aí de começar a equipar as armas. Então, no começo é o que a gente tava falando, o maluco jogando bomba com a mão. Depois eles andavam com arma, cara. Eles andavam com espingarda e revólver, porque se eles estavam fazendo reconhecimento, tinha uma outra aeronave fazendo reconhecimento, era bala. Você imagina a cena, né, cara? O maluco mandando bala e atirando. E foi um russo que foi o primeiro cara que pegou e falou, eu tô sem arma, eu preciso derrubar esse cara, meu avião já tá quase quebrando. Ele foi e deu com o avião dele num britânico. Não, desculpa, num alemão. E aí, cara, começou... Agora o negócio, a gente tem que colocar arma no avião. Qual que era o grande problema de você colocar arma? Vários problemas, na verdade. Peso, né? Que ainda era negócio de papel. Então eles tiveram que começar a desenvolver outros materiais para poder suportar aquele peso. E tinha um grande problema, cara, que você tem uma hélice na sua frente. Como que você põe uma arma atirando contra aquela sua hélice, né? Então o que acontece? Qual que foi como que os britânicos fizeram? Eles usavam os aviões que a hélice ficava atrás, que é o sistema de propulsão que ele empurra. A hélice, ela empurra o avião para frente. O que é mais conhecido na aviação é a hélice na frente que puxa, né? O ar puxa você para frente. Tem diferenças aerodinâmicas aí, tem limitações entre um e outro. Então os britânicos foram para esse caminho. Os alemães foram mais para a hélice, mas os britânicos também tinham hélice na frente. Uhum. Foi quando os franceses falaram, colocar a hélice na frente, o avião vai mais rápido do que colocar atrás. A gente tem que desenvolver alguma coisa. Eles desenvolveram uma tecnologia para sincronizar a metralhadora com a rotação da hélice. Nossa. Então a bala era atirada conforme a hélice passava, cara. Eles desenvolveram essa tecnologia. Qual que era o problema? Não era perfeito, né, cara? Se hoje você já imagina que ia ter um erro de 1 a cada milhão de tiro, talvez, imagina na época, né? Tipo, era totalmente de rodando os negócios. Tipo, alguma bala ia atingir você. Aí também os franceses desenvolveram na hélice um formato de que ela meio que, se a bala passasse por ali, ela meio que ricochitava e não dava problema. Eles desenvolveram essa tecnologia também. Os alemães também já tinham ouvido falar dessa tecnologia de sincronização, também desenvolveram, só que também não era perfeito. Aí teve então um dia que, essa história é legal, que um francês, ele é abatido, né, o avião dele é abatido, que com essa tecnologia, além do sincronizamento, também com a hélice, com o formato certo para as balas passarem, ele é abatido, ele cai, ele consegue fazer um pouso forçado, ele tenta destruir a aeronave dele antes que os inimigos peguem ele, só que ele não consegue. Os alemães conseguem capturar esse avião e começam a estudar o processo que os franceses usavam com a sincronia e o formato da hélice. Eles mandam para quem? Para uma empresa chamada Fokker. Acho que vocês já ouviram falar do Fokker 100, que caiu em Congonhas. É a mesma empresa. Essa Fokker foi o grande... foi tipo o grande diferencial para a Alemanha ganhar a guerra no ar. Porque eles aprenderam como fazer, que, cara, dominou, assim. Dominou a batalha aérea fácil. Foi quando começaram a ter o conceito dos ases, né? Os famosos ases na aeronáutica, que eram os grandes pilotos que se confrontavam e eles contavam o número de vitórias. Esse cara aqui ganhou 40 batalhas no ar, esse cara aqui ganhou 44 batalhas no ar. Então, esse conceito de as nasceu na Primeira Guerra, com essa superioridade da Alemanha, graças ao Fokker. E quem que pilotava um dos Fokkers? O Barão Vermelho, que não é a banda que foi formada ali pelo Cazuza, mas é o Barão Vermelho, que o nome dele era Manfred von Richthofen, tá? E por que conecta com o que a gente tava falando da Suzane, né? Porque, tipo, é o mesmo sobrenome, exatamente, e o mesmo nome do pai. O pai dela também chamava Manfred, tá? E tem teorias que dizem que é da mesma linhagem, da mesma família, tudo mais. Então, o Barão Vermelho, ele foi um dos grandes ases da Alemanha. A gente não tem certeza se eles são parentes. A gente não tem certeza. Alega-se... Mas assim... Né?
provável que o vô da Suzanne, pai, né, o pai do Manfred, soubesse quem era o Barão Vermelho. Tipo, pra botar o nome do filho de Manfred, tá ligado? Exato. Pô, é muita coisa, né, cara? O homônimo do Barão Vermelho. Exatamente, cara. É muita coincidência pra ser só uma coincidência. E não é pra nada, não. Tem uma carinha de nazi fazer uma parada dessa, não tem, não? Total. Tô aqui lançando. Fica aí dica aí, ó. Né? Suspeitas sobre um coitado que ainda a filha matou ele e ainda eu tô aqui falando merda do cara, né? Não, mas você falando agora, cara, do nazi e essa pira dele de pintar o avião dele de vermelho, né, cara? Porque ele queria ser conhecido como o terror no céu, cara. Ele era o tipo. O pessoal viu o Barão Vermelho, cara, ferrou. Entendeu? É o cara, é o chefão final. Assim. Então a gente tá falando de aviões que nem voava direito. Nem voava no começo, e aí depois, então você vê que em 4 anos, você partiu de quase de papel, avião de papel de tecido e madeira, para coisas mais pesadas, que tinha sincronia de metralhadora, e era mais parrudo para você tomar bala. E aí, por causa da guerra, eles também testaram avião que eles chamavam de dupla, os biplanes, que eram os de dupla asa ou de asa única, né? Também cada um tinha a sua diferença. A hélice na frente, a hélice atrás, tudo isso foi testado intensamente na guerra. Então você imagina que para você desenvolver todas essas coisas sem ter tido a guerra, ia demorar muito mais anos. Né? Então foram coisas que foram desenvolvidas durante a guerra. Você não tinha nenhum tipo de instrumento, esquece, era totalmente no olho, baseado em mapa. Era comum eles pousarem em campos abertos para pedir informação. Caraca. Pra parar para olhar o mapa, cara, para olhar o mapa. Então não tinha tecnologia. Nossa, não tinha tecnologia de rádio. Tá lá com o seu rebanho no interior de Flandres, aí tipo para um avião de um soldado. Escuta, pra onde que fica a trincheira, tá ligado? Exatamente, cara. Onde é o posto Ipiranga, né, cara? Exatamente. Que loucura, é isso mano. mesmo, cara. É isso mesmo. Caramba. Então foram essas tecnologias que na época não tinha, que teve que ter por causa da guerra. Altímetro, por exemplo, com precisão não tinha. É uma pergunta. Eu já ouvi dizer, nunca li sobre de fato, que o símbolo da BMW é um propeller, né? É uma hélice. A BMW ela já estava envolvida aí desde a época da Primeira Guerra ou ela veio depois? Isso acho que já foi segunda. Segunda Guerra Mundial. Mas tá aí. A segunda foi muito mais marcada por um propeller, aquela imagem do avião nazista, assim, com a... Isso, que são as águias de ferro no ar, né? Então acho que foi muito mais mostra guerra, a assim. grande superioridade e o grande desenvolvimento técnico que os afinal a BMW é alemã também, né? Eu acho que a gente poderia agora cobrir um último ponto de desenvolvimento tecnológico, que são as armas químicas, que também começaram ser os gases, gás mostarda, cloro e tal. Eles não foram muito efetivos, né? Tanto é que não foi o que decidiu porra nenhuma, comparado aos aviões que a gente tá falando, que, vira outra parada, mas eles também tiveram um aspecto de terror muito grande, né? O gás mostarda, ele é tenebroso, porque quando você era atingido, no caso de dar certo, porque assim, tecnologia muito inicial, abriu o gás e ele saia voando para onde o vento estava indo, né? Então, tem relatos de que o Champs jogava o gás em relação para a fronteira, para trincheira da frente, e o vento tava ao contrário e trazia o gás de volta para ele, sabe? Então, cara, você só deixou a vida do cara que tá na trincheira mais miserável, e o gás mostarda, ele é terrível, né? Porque ele causa bolhas, né? Então, se ele entra em contato com a tua pele, ele causa bolhas na sua pele, e o mesmo acontece internamente caso você aspire, né? Então ele começa a causar bolhas e hemorragias internas. Então, não tem o que fazer. E aí os caras começam a ter que usar máscara, né? Também, além de já estar na lama e com o rato e com o pé de trincheira dos caras, você tem que ficar de máscara. Realmente, no Hobsbawm, no Era dos Extremos, ele fala que isso foi o que mais chocou, assim, as armas químicas foi o que mais chocou todo mundo e que foi a única coisa que talvez tenha trazido alguma sensibilidade para os generais, assim, de pensar que, porra, aqui estamos cruzando um limite, assim. Tanto que, até por ser inefetivo, ela acabou sendo pouco usado
mas infelizmente foi usado no final do século XX pelo Saddam Hussein contra a população curda, né? O gás mostarda. E um desses gases é utilizado até hoje por qualquer força policial em qualquer lugar do mundo, que é o gás lacrimogênio, né? Esse também que foi criado durante a Primeira Guerra, né? E outra coisa bárbara, assim, também, que acho que tá bem a cara do horror da Primeira Guerra, é o lança-chamas também. Outra invenção da Primeira Guerra. O lança-chama é da Primeira Guerra também? É da Primeira Guerra. Cara. Que é bizarro, assim, você, tipo, botar fogo numa pessoa viva, assim, tipo, Engraçado, né, cara? Armas, tipo, metralhadora, revólver, escopeta, são coisas que matam, assim, né? E só que não causam esse mesmo terror dessas coisas mais bizarras, tipo gás, lança-chama. Dá um ar muito mais de barbárie. Sofrimento e, tipo... Porque isso, na Primeira Guerra ainda tem muito... não sei até que ponto isso... Sei lá, pro bem e pro mal, assim, é uma guerra ainda muito do corpo a corpo ainda. Então a galera se mata muito ainda de baioneta, de facada, desse tipo de coisa. A galera se enfrenta, né? Na Segunda Guerra é mais uma guerra de botões. Precisão, né? Muita precisão. Precisão e que você faz de longe, com botões e tal. O que, na verdade, por outro lado, é mais bizarro até, né? Porque torna mais insensível ainda, né? A coisa. É mais fácil você apertar o botão quando você não tá lá vendo e vai o míssil. Não tá vendo, exato. A Primeira Guerra já tem um pouco disso, né? Porque o cara tá do outro lado da trincheira, você não tá vendo ele. Então, já tem esse elemento da impessoalidade, né? Que é uma marca das guerras dali em diante, a impessoalidade. Você, tipo, não vê que tem uma outra pessoa, saca? Você não se importar com outra pessoa, assim. Tipo, essa dessensibilização, né? Em relação ao outro. Que é uma coisa que... O Hobsbawm fala isso. Você atirar num cara que tá a 300 metros de distância, você tacar uma bomba de cima de um avião, em cima de um cara que você não tá nem vendo, é muito diferente de você enfiar uma faca no coração do cara que você tá vendo, tá ligado? Tipo, isso vai provocando uma dessensibilização, assim. Com certeza. E eu imagino que o lança-chama, ele foi introduzido para tentar aumentar a efetividade na invasão de trincheira, né? Você chega lá e passa numa área e dá torra, uma limpada. Em vez de ter que ficar atirando, né? Porque, tipo, o cara atirava quando tava de distância. A hora que chegava na trincheira, aí o couro comia na base da facada mesmo, tá ligado? E aí a lança-chamas é uma parada que você usa no corpo a corpo, assim, entendeu? Nossa, cara, terrível. Mas que né? é muito mais forte, muito mais foda. Não dá pra você... né? Não tem comparação com a faca. Exatamente. Tipo, exatamente. Bom, e aí, enfim, né? Essa guerra terrível, ela foi evoluindo, chegou ao ponto onde, né, o Gustavo até comentou, não dava mais para a Alemanha, não tinha mais como. A entrada militar, de fato, dos estadunidenses fez diferença, né? Questão de timing, etc. E aí eles assinam o famoso Tratado de Versalhes, né? Que é a rendição, o tratado / rendição, que Gustavo, eu acho que é legal a gente quebrar, né, um pouquinho ali do que estava nesse tratado e porque ele foi tão ruim para a Alemanha e porque ele também é um grande combustível para a merda que vem para frente, né? Eu acho que é importante a gente olhar esse aspecto. Assim, em primeiro lugar, falando do desenvolvimento da guerra como um todo, a guerra, não só ela não foi desejada ou esperada praticamente ninguém, ou quase ninguém, como mesmo no seu início, as pessoas não imaginavam que ela ia ser tão horrível quanto foi. Eu acho até curioso, assim, porque todas as potências que entraram na guerra na época diziam que a guerra ia ser breve e mais, diziam que eles iam ganhar. Então, assim, eu admiro a audácia, né? Quer dizer, será que eles desconfiaram que alguém devia estar errado, né? Quer dizer, todos disseram, a gente vai ganhar em 6 meses. A gente vai ganhar em 6 semanas, né? Tinham expectativas desse nível, que a Alemanha achava que ia ganhar em 6 semanas, e ficou 4 anos, né? Então, isso explica, inclusive, o desgaste todo. Porque muda também a postura das pessoas em relação à guerra. Porque no Nada de Novo no Front, isso fica claro na versão de 1930, mostra isso. Que no começo da guerra, a galera estava empolgada para a guerra. Porque eles achavam que a guerra seria
o meio de tornar o seu país uma grande nação. E eles achavam que a guerra ia ser breve, que não ia ser tão grave assim. Porque eles tinham fazia muito tempo que a Europa não tinha nenhuma guerra, e as guerras anteriores não tinham sido tão mortíferas quanto vem a ser a Primeira Guerra. Então, os caras estão esperançosos. O imperialismo, o neocolonialismo, trouxe algumas desgraças ideológicas para o mundo que levaram ao nazifascismo. A primeira delas é o racismo. A ideia... Porque como que eles justificavam o neocolonialismo? Eles diziam, são raças inferiores. Nós vamos levar a civilização para eles. E isso justificava todo tipo de barbaridade. Disso, para virar, somos uma raça ariana e o leste europeu tem que ser varrido para dar espaço para a gente, é um 2. Claro. É um 2. Isso é uma coisa. E segunda coisa, o nacionalismo também. Você justificar, né, tudo que você faz tal, com uma promessa de ser uma nação superior. Isso é tão forte na Primeira Guerra Mundial que contamina até a esquerda. Por que eu falo até a esquerda? Porque a esquerda sempre foi muito antinacionalista, especialmente a esquerda marxista. Para quem conhece um pouco a história do comunismo, como é que termina o Manifesto Comunista? Operários do mundo todo univos, né? O lema da Associação Internacional dos Trabalhadores era esse, trabalhadores do mundo todo univos. Então, o internacionalismo era muito fundamental para todos os comunistas. Na Alemanha, existia um partido, o Partido Social Democrata Alemão, foi o maior partido de esquerda de oposição da história. Pelo menos até onde eu sei. Claro que essas coisas na história sempre são meio controversas, mas eu acredito nessa estimativa que tenha sido o maior partido, não sendo governo, de esquerda da história. Foi um partido que teve a participação direta do Engels. Era um partido, obviamente, então, internacionalista. Mas, em 1914, o parlamento alemão votou se aprovava os gastos com a Primeira Guerra Mundial ou se não aprovava. E todos os deputados do Partido Social Democrata Alemão votaram a favor de aumentar os gastos com a guerra, exceto um que foi expulso do partido, que era da ala radical. E aí, quando eu estava dando aula disso, uma aluna perguntou, mas como é possível? Pô, eles eram de esquerda, por que eles aprovaram isso? Aí eu falei para ela, essa coisa de solidariedade internacional, ela é importante para o comunismo? Mas não dá voto. Não dá voto. Porque é isso versus temos que ganhar deles porque a gente tem que ter colônia na África, porque se a gente tiver colônia na África, a sua condição de vida vai ser melhor, porque o trabalhador africano vai fazer o seu trabalho difícil e você vai ficar com o melhor emprego. Perfeito. Isso aí, meu amigo, convence muito mais do que trabalhadores do mundo univos, né? Óbvio. Claro. E aí, por conta desse oportunismo, os deputados do SPD, né, que é a sigla em alemão, o Partido Social Democrata Alemão, todos votaram, exceto por um, votaram a favor dos créditos de guerra. A coisa foi tão chocante que quando o Lenin soube disso, ele achou que era fake news do czar. Ele achou que o czar tinha inventado essa história para desmoralizar os comunistas. Porque na época a comunicação não era tão eficiente, então demorou ainda, o fact-check dele demorou até descobrir que isso era verdade. Então, quer dizer, no começo, a guerra, então é um negócio quase consensual. Quem é contra a guerra é uma meia dúzia de comunista maluco, tá ligado? Quase ninguém é contra a guerra. O clima é totalmente diferente no final, que tem esse cansaço, tem essa situação toda. E aí, cara, então assim, esse contexto ideológico é importante. E aí você tem que imaginar o seguinte, a gente falou muito aqui da situação nas trincheiras, que era um horror, né? O filme Nada de Novo no Front, ele traz uma visão otimista, porque é um filme hollywoodiano, né? É um excelente filme, eu acho ele muito respeitoso a maneira como ele trata a guerra, mas é um filme hollywoodiano e como todo filme hollywoodiano tem que passar uma mensagem bonita no final, uma mensagem boa. E esse filme tem uma cena icônica em que um soldado alemão encontra um soldado francês e aí, numa hora de esfaquear tal, ele começa a se sensibilizar e olha pro rosto do outro e começa a bater um remorso. E ele fica desesperado de remorso, ele vê a foto da família do cara que ele matou, e ele fica desesperado com aquilo. Então o filme todo mostra a amizade entre os soldados, quer dizer, como o vínculo humano fraterno sobrevivendo mesmo, tentando sobreviver mesmo nas piores das condições. Só que isso é um filme de Hollywood.
Na realidade, a gente sabe que, beleza, isso pode ter rolado. Né? É bem famoso, inclusive, o Natal, né? Em que houve um cessar-fogo entre as trincheiras e 2 trincheiras comemoraram o Natal juntos, né? Jogando então, bola, né? Jogando bola. Então, franceses e alemães jogaram uma pelada, dividiram a ceia de Natal e tudo durante o Natal. Então, essas coisas de fato aconteceram, mas as trincheiras foram um criador de gente maluca, de gente sociopata. Né? Você passar meses da sua vida nessa condição, matando os outros, vendo seus amigos morrerem, não sei o quê, cria mentes doentes como a de Adolf Hitler. Alguém que esteve em uma dessas trincheiras. Né? Então essa, digamos, é uma consequência psicológica, mas que é importante, não só para entender a personalidade do Hitler, mas de vários Hitlerzinhos, porque o Hitler não estava sozinho. Claro. O Hitler vai formar organizações que são chamadas em português de Corpos Francos, em alemão Freikorps, que eram milícias de soldados que estiveram nas trincheiras, que têm um ideal ultranacionalista e que vão criar a ideia de revanche. Nós temos que nos vingar dos franceses, né? Que vão ficar com um ódio mortal de todos os seus inimigos. E aí que vão começar a criar essa ideologia que junta franceses estão juntos dos bolcheviques, que estão juntos dos judeus, então pega também o antissemitismo que era bem disseminado na Europa na época, tudo isso para formar a ideologia nazista. E o Tratado de Versalhes, com certeza, foi o argumento necessário. É quase a cerejinha em cima do bolo, né? Foi a motivação necessária. Eu tenho receio de dizer que a causa do nazismo foi o Tratado de Versalhes, por quê? Porque eu tenho medo de soar legitimador do nazismo. Tipo assim, ninguém mandou também arregaçar com os caras. E aí eles tiveram que reagir, sabe? Uhum. Tipo, eu não quero sugerir isso. Não quero sugerir que o nazismo foi uma reação justa, sabe? Porque é óbvio que não. Mas, realmente, o Tratado de Versalhes foi bastante desequilibrado do ponto de vista geopolítico. Porque qual era a ideia da França? Vamos esmagar a Alemanha. Vamos resolver o problema para sempre. A Alemanha nunca mais vai ser uma potência militar, econômica, e não sei o quê. E aí, se a Alemanha se tornar um país subdesenvolvido, nosso problema está resolvido para sempre. Só que não dá. Isso se revelou impossível. Porque a Alemanha já tinha um desenvolvimento tecnológico, industrial muito grande. Isso não retrocedeu tanto quanto eles esperavam. A Alemanha já tinha a maior população da Europa. Já é uma potência grande para os padrões europeus. Ela é grande territorialmente. Está localizada no meio da Europa. Então, foi uma força que não deu para segurar. Uhum. E, no fim das contas, as privações criadas no Tratado de Versalhes, na verdade, serviram mais para provocar a Alemanha do que qualquer outra coisa. Porque, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, praticamente nenhuma cláusula do Tratado de Versalhes era respeitada mais. Porque o que o Tratado de Versalhes previa? Previa que a Alemanha perdesse todos os territórios coloniais, então eles perderam todas as colônias, que a Alemanha entregasse vários territórios, principalmente entregasse a Alsácia-Lorena, entregasse territórios a leste, né, formando uma parte, por exemplo, formando a Polônia. Uhum. Tchecoslováquia também, não foi? Isso. Uma parte da Bélgica, Lituânia, enfim. Ela é obrigada a pagar uma indenização gigantesca a curto prazo, imediatamente, e a prazo indefinido. Então, imagina, os caras são obrigados a pagar uma indenização de imediato e vitalícia para a França. São proibidos de ter aviões militares, de ter canhões, de ter todo tipo de artilharia pesada, de ter submarinos, ou impedidos. Na verdade, acho que submarino e navio blindado acho que não é totalmente impedido, mas é bem restrito. Eles são obrigados a entregar vários e não podem superar um certo número de soldados, acho que 100 mil homens. E outras coisas assim. Então tem essas coisas que são o objetivo realmente de esmagar a Alemanha militarmente e economicamente, mas tem coisas assim que tem um requinte de crueldade, parece. Demandas que me soam meio aleatórias. Do tipo, entregar 1/5 do gado bovino. Quer dizer, o que tem a ver? Porque o negócio do Tratado de Versalhes é o seguinte, eles falaram que a Alemanha era a única culpada pela guerra. É. Então, o argumento era, a guerra
aconteceu apenas por causa da Alemanha e mais ninguém. Acabou. Aquela famosa conta a história, define a história, os vencedores, né? Então, realmente, assim, foi uma coisa muito desmedida. Uma coisa que os Estados Unidos foram contra, justamente porque receavam que isso geraria novos conflitos. E é muito interessante porque nesse filme que eu falei, o Nada de Novo no Front, de 1930, ele começa... O filme ele é baseado num romance alemão, então ele retrata soldados alemães. E eles têm a sensibilidade de não mexer nesse ponto, que é muito sensível para os alemães. Então, o filme começa com um letreiro dizendo: o objetivo desse filme não é apontar nenhum culpado, mas simplesmente falar do problema da guerra, mas a gente não quer apontar culpados. Né? Lembrando que o filme é de 1930, e em 1933 o Hitler se tornou Führer da Alemanha. Então, é isso, assim. Existem outros tratados no final da Primeira Guerra Mundial, mas esse é com certeza o mais importante, porque ele é uma das principais causas da Segunda Guerra. Inclusive, a Segunda Guerra, o estopim principal, a invasão da Polônia. Então, quer dizer, quase tudo o Hitler já tinha desobedecido, faltava só ocupar a Polônia. E é isso que dá origem à Segunda Guerra. Né? Porque assim, vou falar de outra consequência do Tratado de Versalhes. A crise de hiperinflação da Alemanha, de 1923. A gente conhece muito da crise de 29. Que, de fato, pegou muito a Alemanha também. E isso está diretamente relacionado à ascensão do nazismo, porque os nazistas explodiram de voto entre 29 e 33. E foi, obviamente, por causa da crise. Mas a crise de 23 também, de hiperinflação, foi terrível também. Assim, uma inflação tremenda que as pessoas tinham que ganhar reajuste 3 vezes ao dia. Porque do começo do dia até o fim do dia, as coisas tinham aumentado de preço. Que são aquelas cenas clássicas do pessoal indo comprar pão com um carrinho cheio de dinheiro, né? Exatamente. Era essa crise aí, né? Em que compensava jogar dinheiro na lareira. Porque o papel moeda, ele saía mais barato do que a lenha. Então você jogava literalmente dinheiro na lareira para se aquecer, ao invés de comprar lenha. Tipo, as pessoas ganhavam um reajuste 3 vezes ao dia. O salário era pago 3 vezes ao dia. Então as pessoas tacavam o salário pela janela. Então, tipo, tava o operário na fábrica, ele jogava o salário pela janela e a mulher ou as crianças iam lá, pegavam o dinheiro e saíam correndo até a padaria para tentar comprar alguma coisa. Gente que juntou dinheiro a vida toda, né? Uma história muito comovente de um cara que juntou dinheiro a vida toda para pagar estudos para o filho, não conseguiu, juntou a vida toda para tentar pagar estudos pelo menos para os netos. E aí, quando veio a hiperinflação, até ele se dar conta, a hora que ele foi gastar o dinheiro, dava para comprar um pão e um café. O dinheiro que ele juntou a vida toda. Então, é esse tipo de trauma. E aí, quem é a culpa? É da França. Da França. Quem mais? Além da França? Do banco. Quem é o dono do banco? É judeu, só tinha que ser mesmo. Judeu é tudo filha da puta. Então aí vai juntando tudo esse discursinho, né? E aí de novo, né? Começa aí você colocar pólvora no barril, até em algum momento que inevitavelmente vai acabar estourando. Não tem jeito, né? Não tem como. E a crise de hiperinflação que eu falei, ela tem relação direta com essas indenizações que eles tinham que pagar. Porque aí, e também com as ocupações, porque aí o governo, para conseguir manter a balança de pagamentos, começou a lançar papel moeda sem lastro a rodo e, enfim, aí deu essa merda toda. Porque outra coisa que eu gosto desse Nada de Novo no Front, que eu falei é de 1930, é porque ele tem esse argumento bem pacifista, que foi uma coisa que cresceu muito. É uma coisa que é dessa época, é resultado da Primeira Guerra Mundial. A ideia de você ser contra guerras, em geral, não é uma coisa um pouco estranha para a mentalidade europeia, ocidental, até a Primeira Guerra. Tipo, ainda não tinha acontecido um horror tão grande que afetasse a população comum, que permitisse, levasse a essa sensibilização de você ser contra a guerra, saca? E isso é uma coisa que está muito presente nas artes dos anos 20 e dos anos 30. A arte francesa, em especial, ela é muito pessimista, especialmente nos anos 30, porque quando o Hitler sobe ao poder e a Alemanha começa a reconstruir, os caras já sabem que, mano, o pau vai torar, tá ligado? Todo mundo percebe que os caras vão vir pra cima, vão se vingar. Então tem um quê, assim, de pessimismo. Filmes franceses dos anos 30
eles têm assim, esse pessimismo que é bem dessa sensação causada pela Primeira Guerra. Só que é curioso também que isso é um pouco digamos, o problema, assim, porque a Primeira Guerra é tão traumática, os caras não querem viver isso de hipótese alguma, que quando é necessário entrar na guerra, eles não entram. Ou seja, demoram muito para reagir ao nazifascismo, sabe? Porque justamente não queremos repetir a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi horrível, a gente achou que ia ganhar, a gente perdeu, não sei o quê, então a gente não pode entrar em guerra de jeito nenhum. Acontece que o bigodinho lá queria, mano. Queria, não havia mais o que fazer, saca? Então, demoraram muito a reagir. Talvez tivessem reagido antes, o nazismo poderia não ter criado tantas asas quanto criou, né? Então, de repente, se não tivessem fugido da guerra lá em 1935, por exemplo, quando acontece a Guerra Civil Espanhola, talvez a Segunda Guerra não tivesse sido tão trágica. E como conclusão, assim, cara, eu acho que o mais importante da ciência histórica é entender o presente, assim. Tipo, a história não é só por curiosidade, não é coisa fofinha History Channel, você é tipo, que legal, como era. É principalmente tirar lições pro presente, para você entender como é o presente hoje, porque ele é dessa forma. Então tem algumas coisas que eu queria sublinhar aqui, mais ou menos do que a gente falou. A primeira delas é a gente entender assim, desfazer certos preconceitos de que certas regiões do mundo ou certos povos são, por natureza, subdesenvolvidos ou conflituosos. Mas que tudo isso foi criado, inventado, e boa parte dessas coisas foram inventadas a partir do neocolonialismo e da Primeira Guerra Mundial. Então, se o leste europeu até hoje, essa região de guerras, de conflitos e tudo mais, é por causa dessa porcaria toda que a gente falou, e é produto de interesses, de negociações, de xadrez geopolítico, de xadrez econômico, que muitas vezes envolvem diretamente os tais civilizados, né? Então, você olha, sei lá, Inglaterra hoje está longe de ser um lugar que a gente reconhece como conflituoso ou pobre ou tudo isso, mas está diretamente relacionado a, por exemplo, o conflito entre Paquistão e Índia, que pode virar um conflito nuclear, a perseguição da população muçulmana na Índia, está diretamente relacionado a guerras civis na África. Então, assim, é importante a gente entender isso, que essas coisas, boa parte delas foram criadas a partir do século XIX por interesses capitalistas e geopolíticos. A segunda coisa, a gente refletir muito sobre o desenvolvimento tecnológico, assim. Tipo, como que a gente quer que seja esse desenvolvimento tecnológico? Porque, como eu falei, assim, as coisas no capitalismo acontecem de uma maneira muito acéfala, assim, de uma maneira muito vai meio na onda. Então, vai todo mundo procurando o máximo de lucro possível e, de repente, você tá numa merda federal e ninguém é responsável diretamente, sabe? Tipo, individualmente, ninguém fala que é responsável, ninguém se assume como responsável, mas o planeta tá derretendo para todo mundo, tá ligado? Então, assim, pensar, por exemplo, inteligência artificial, para onde a gente vai com isso, o que a gente quer com isso, sabe? É óbvio que eu fico animado com o desenvolvimento tecnológico. Eu não queria viver num mundo que não tem avião. Pô, eu acho super legal a gente poder conhecer outras culturas, viajar pelo mundo, né? Mas a gente tem que entender que essas coisas são criadas no capitalismo sem nenhuma regulação, sem nenhum planejamento do porquê e para que isso está sendo feito, como vai ser feito, e vai servir tanto para você viajar para conhecer hoje a Londres, né? Você aqui do Brasil viajar até Londres, é uma coisa que antigamente só sendo multimilionário você poderia fazer, hoje em dia alguém de classe média alta já pode fazer, mas também servia para ficar bombardeando os caras por uma semana inteira, entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu achei interessante a gente refletir sobre como funciona o desenvolvimento tecnológico na sociedade que a gente vive, e sobre como que funciona também essa disputa de interesses e, sobretudo, disputa de potências, né? A gente ainda vive um momento sensível no mundo, né, de relativo equilíbrio entre duas ou mais potências militares e tecnológicas, e isso, claro, não quero também criar aquele pânico que nem era na época da Guerra Fria, todo mundo achando que o mundo vai acabar a qualquer momento, mas é algo, de fato, para a gente pensar como que é essa rivalidade hoje entre China, Estados Unidos, Rússia, né, OTAN, enfim, né, a Europa, né, União Europeia. União Europeia. Enfim.
Beleza, então, pessoal. Muito obrigado, Vitão, pelo convite a fazer esse podcast. Obrigado, Felipe, também. Muito da hora as coisas de aviação que você falou, não conhecia. Então, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Se você curtiu o Cineolho, não esquece de se inscrever para ver mais conteúdo sobre história, sociologia e cinema. Beleza? Valeu, pessoal. Esse foi mais um Cineolho. Analisando filmes, interpretando o mundo. Abraço.